sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo! Salve, pessoal! Salve, Rafa! Tudo bom? Tudo maravilhoso, galera. Tá melhor agora com esse episódio que a gente tá trazendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que um velho conhecido de todos vocês, que traz aí novas notícias, novas histórias de superação. É sempre um prazer muito grande falar com ele, o nosso querido amigo Fabiano Casas. Seja bem-vindo, Fabiano. Olá, meus amigos do Sala de Edição. Olá, Rafaeles e Marcelo. Brincadeira da parte, meus amigos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Dessa vez mais animado do que nunca, né? Mas o garoto tá de sorriso de orelha a orelha, hein, Marcelão? Tá muito feliz, né? Tá com razão, com razão. O pessoal vai saber por quê daqui a pouquinho. Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio com o Fabiano Casas. Então, segura aí que a gente já volta. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês, o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí. E pessoal, a gente tá muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast tá de volta, trazendo vantagens pra vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que é videomaker, filmmaker, youtuber, enfim, você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acesse o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos
exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com, para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Vocês conhecem o Neighborhood? Não, acho que só... Esse aqui é o famoso Dana Shores. A gente conhece só andando de carro, né? E aqui são as casas de 1 milhão, né? As casinhas um pouco mais caras. De 1 milhão pra cima, né? Até 5 milhões. Uau! Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com Fabiano Casa, como já anunciado previamente. Marcelo Ferraz, eu tenho uma questão no tocante a este assunto. Diga aí. Qual será o limite para Fabiano Casa? O céu é o limite, é isso? Pois é, cada vez mais ele vai comprovando que tá difícil esse cara chegar no limite. Galera, Casemiro para os íntimos está aí com uma grande novidade, The Dream House Brasil, que está nada mais nada menos do que no catálogo da Amazon Prime Video, tanto dos Estados Unidos como do Brasil. É o reality show que o Fabiano Casa produziu com a ajuda do Cristiano Videira, né, nosso apoiador aqui do Sala também. Eles já estiveram aqui falando sobre isso, né, no episódio de Costa a Costa, onde eles contaram toda essa aventura, como é que foi que eles se conheceram, por conta do podcast, inclusive, e eles acabaram se reunindo. O Casa foi de Los Angeles até a Flórida para gravar todo esse reality lá para um cliente deles, e a gente foi acompanhando, né? A gente já tem conversado, inclusive, em outros episódios sobre o andar dessa carruagem. É, que vem de longa data, né, Rafa? Pois é, o Casa já tá falando disso desde o nosso primeiro encontro do Sala de Edição, né? Eu lembro que a gente foi tomar um café junto, o Casa me falou do cliente e tal, isso já faz aí, sei lá, 1 ano e meio, né? Por aí, porque foi em... Esse mês, setembro, completou 1 ano, na verdade, quando eu assinei o contrato, então fez 1 ano que... Exatamente no Isso, no agosto de cronograma. 2019, é verdade, 1 ano, agosto, setembro de 2019, e, enfim, quando de repente eu me deparo com uma postagem do Casa dizendo que ele entrou na Amazon, e enfim, a gente ficou feliz da vida, ligamos pra ele pra parabenizá-lo, inclusive a gente já compartilhou aqui com vocês nas nossas redes, mas a gente quis trazer o Casa aqui pra explicar melhor aí o que tá acontecendo. Então conte pra nós, Casa, o que rolou aí, né? Eu gosto sempre de lembrar, tava até conversando com o Marcelo, né, Ferraz? A gente tava falando sobre, caramba, né, um dos primeiros papos que a gente teve, quando a gente teve, inclusive, na casa aí do Fabiano lá em Los Angeles, ele contando pra gente a história que ele literalmente começou ali em Hollywood limpando o chão de produtora, né, Casa? E hoje, olha só... como as coisas acontecem, né, bicho? O mundo dá volta. Putz, cara, o mundo dá voltas e você é um mestre em dar essas voltas no mundo, cara. Acho que o mundo dá volta em você, meu querido. Você é o centro da coisa, o mundo fica girando ao teu redor aí. Conta pra gente que parada é essa, velho? Então, só pra fazer um prefácio dessa historinha, então vamos lá. Eu sempre conto pra minha filha que o segredo da vida tá no equilíbrio, né, cara? Porque assim, à medida que a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai percebendo que os contrastes, eles existem. Esses altos e baixos, eles estão constantemente na nossa vida, né? Seja na equação financeira, na saúde, nos relacionamentos. Eu acho que tem um equilíbrio, né? Ter essa percepção de quem você é. Eu acho que o que também me mantém muito equilibrado é saber da onde eu vim, né? Aonde eu estou. E acho que mais do que isso é que cada um de nós, assim, para quem acredita nessa filosofia, cada um de nós temos um chamado, uma vocação, uma missão, acho que na vida, na Terra, assim, da qual quando você se encontra, você e caminha de acordo com isso, acho que você vai tendo sucesso. E sucesso não significa
grana, não significa dinheiro no bolso e muito menos, principalmente nos dias de hoje, não significa views ou números, né? Acho que sucesso é você estar de bem consigo mesmo, para uns é ter uma família bem estruturada, para outros é ter a oportunidade de conquistar alguns sonhos. Eu acho que quando você está em equilíbrio com a sua vida, com o seu chamado, com a sua trajetória, eu acho que o caminho ele vai ficando mais... Não que ele fique mais fácil, mas ele... À medida que você vai vivendo, você vai tendo mais sabor em viver, mais prazer em viver, mais, vamos dizer assim, tesão pela vida, enfim. E eu acho que essa é a minha caminhada, tá ligado? Então, eu cheguei nos Estados Unidos há 5 anos e meio atrás falando Hi, I love you, e o cara respondia 2, 3 palavras, a pessoa respondia 2, 3 palavras, eu já não sabia qual que era a terceira. Então, 5 anos depois, tipo, você vê que eu consegui dirigir um show grande, que foi o show da Globo durante 1 ano e meio, quase 2 anos. Fiz outros projetos aqui em outras produtoras, 2 filmes. Agora comecei outros projetos documentais e tô com esse projeto que foi um projeto bem legal, assim, uma oportunidade bem boa nas minhas mãos, o The Dream House. Então, é bacana você ver, assim, que a fé tem produzido efeito, sabe? Que a coragem, que a mesma forma de lidar com a vida, assim, com simplicidade, com caráter, enfim, com hombridade mesmo. Falar, vamos encarar esses desafios que eu arrisquei e vamos seguir em frente. Então, eu tô muito feliz. E eu falo isso pra minha filha sempre. Falo, filha, o segredo da vida é você ter equilíbrio, você ter convicção com o que você tá fazendo e faça isso com amor e com o coração. E uma frase que eu vi esses dias, só pra resumir isso, e também quando a gente faz algo que também não só beneficia a gente, mas a gente consegue influenciar outras pessoas que estão ao nosso redor, e isso não está relacionado à vida profissional, mas assim, na sua vida, no seu dia a dia, quando você consegue fazer com que os seus braços alcancem outro e traga conforto, como uma árvore, sabe? Que dá frutos e que as pessoas possam se chegar embaixo dela e se acolher e ali descansar junto contigo, renovar as forças e ambos crescerem. Acho que quando a gente segue nessa trilha aí, nesse caminho, as coisas têm tudo para dar certo. Então essa é uma das convicções que eu carrego muito, assim, de uma metáfora que eu tenho comigo e que eu levo para a vida. Muito legal, muito legal. Eu concordo com o que você tá falando. Eu me identifico muito com você, enfim, a gente tem muito ponto em comum. Eu gosto muito de ver sua garra, cara, porque, como você falou aí, a vida, ela, para nós réis mortais, né, que vem, né, como a maioria dos nossos ouvintes, que sempre vem de uma realidade mais difícil, né, até que eu posso me considerar privilegiado, mais do que muitos, mas mesmo assim ainda tô, acho que, mais perto do de baixo do que do de cima, né, e a gente anda numa linha, né, a nossa vida anda numa linha muito... que nem você falou, né? Muito altos e baixos, assim. Parece que tem momentos que parece que tá tudo indo bem. Quando você acha que tá tudo indo bem, de repente... Tem até um meme que eu vi esses dias, assim, uma pessoa mais velha andando de bicicleta, assim, meio desengonçada, mas... aí tá assim, eu dando certo na vida. Aí no outro quadrinho era a pessoa falando assim... Eu falando pra alguém que dei certo, aí a pessoa já tava estribuchada no chão, né? Então, é meio isso, né? Parece que quando vai pra dar certo, o negócio destrambelha, você cai enfim, é sempre um exercício de se levantar, né? Você já contou várias histórias aqui, quem tá acostumado a te acompanhar aqui, quem a ouvir o Sala de Edição já conhece as suas histórias de superação, várias aí. E se você não ouviu, procura aí no feed os outros episódios. Tem vários episódios que o Casa tá aqui com a gente, sempre tem na descrição os participantes. E ele sempre tá trazendo uma história, assim. E, cara, é muito inspirador, porque é isso, né? A gente tem que sempre estar levantando e acreditando. Até outro dia você tava, inclusive num episódio que a gente tava conversando sobre, teve um acidente com a sua esposa, aí a gente veio junto com a Verônica aqui falar sobre a pandemia, sobre a quarentena, e você ainda falou que tava muito difícil, tava num período complicado e tal, não sei o quê. De repente, óbvio que não mudou da noite pro dia o seu cenário, mas uma porta muito, muito grande e muito importante se abriu, né, Casa? A gente tava falando também, eu e você, numa ligação particular, como isso é um marco, né? Essa entrada na Amazon, essa entrada no streaming, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Legal. Como é que é ter, você que já teve essa experiência de produzir, e até engraçado, porque foi tudo um processo mesmo, né? A gente vê muito nesse The Dream House
muito do que você fez em televisão, que a gente fez junto na Fazenda, depois muito mais até de coisas de direção e de fotografia que você fez no Planeta Brasil, da Rede Globo Internacional, que eu tive o privilégio também de trabalhar junto com você. Então, parece que foi construindo, né, o tijolinho por tijolinho, e agora abriu uma porta que você está entrando com convicção, com categoria, digamos assim, né, com embasamento ali, e com um produto que, porra, tá ali, né, cara? Tá no catálogo. Com categoria foi ótimo. Com categoria, meu querido. Tipo Bebeto e Romário na nossa época, Copa de 94, pros mais velhos. Exato. Então, cara, essa entrada no streaming foi, cara, foi uma bênção, assim, uma resposta muito de Deus. Porque, primeiro, porque assim, é aquela coisa, né, cara? Você pode ser um talento, ter lindos quadros pintados, um excelente artista. Mas, se você não tiver onde expor as suas obras ou alguém que possa vê-la, não é? Ou, enfim, quanto maior a vitrine, mais oportunidade você tem, independente do talento que você é, né? Então, mas o que eu quero dizer é que, mesmo que a gente tenha um quadro muito bacana, cara, a gente precisa de uma vitrine para expor isso. E esse ano, particularmente, foi um ano bem difícil por conta do Covid, as produções todas pararam, né? Os processos de aquisição, eu senti que, das dezenas de contatos que eu tive com produtores executivos, enfim, tipo, canais grandes de televisão, emissoras, streaming, cara, todos manifestando, olha, pra gente agora não dá, não é o momento, muitos nem me responderam, então, e com as pessoas, assim, alguns que eu tinha mais intimidade, que eu cheguei a trabalhar junto, que hoje ocupam alguns postos, a casa tá meio difícil, tá tudo meio parado, a gente tá com prioridade para resolver outros processos, então, por exemplo, tem um filme, um projeto que tá rodando, e aí, assim, agora é saber como que vai se readequar para gravar com esses procedimentos do Covid. Ainda não abriu, quando que vai abrir? Então eu terminei o programa em março, eu fechei entre fevereiro e março, e desde então eu tô batendo na porta das pessoas e mandando e-mail e fazendo relacionamento e LinkedIn, enfim. E conversa com um amigo, e conversa com o outro, que você conhece fulano de algum lugar, e aquela coisa, sabe? Mas as portas estavam bem fechadas, assim. E aí, pesquisando e tal, aqui na Amazon dos Estados Unidos, isso é até legal para as pessoas que mexem com isso, tem alguma oportunidade de fazer coisas aqui fora. O que acontece na Amazon especificamente? A Amazon dos Estados Unidos, eles já têm mais de 10 anos, se eu não me engano, a plataforma. E dentro da plataforma do Amazon, eles têm algo que chama Amazon Video Direct, que é para quem é filmmaker, empresa e quer colocar os seus filmes, você consegue fazer através de um processo, você consegue incluir os seus projetos lá dentro. Isso não entra exatamente como o Amazon Prime, mas todo mundo que é do Prime consegue assistir o seu filme, o seu projeto lá no Amazon. E aí, no Brasil, o lance é que, como a plataforma é muito recente, só convidados que acessam, que conseguem colocar seus produtos lá dentro. Então, vamos dizer assim, projetos grandes, tipo, ou distribuidoras grandes como O2, Conspira, Bossa Nova, enfim, é muito mais fácil por esses grandes, né, que já tem um relacionamento muito mais próximo com todos esses streamings. Então, ainda me considero um peixe pequeno, honestamente falando, apesar de já ter tido tendo bastante experiência, mas ainda não consegui ter esse net de relacionamento, vamos dizer assim, né? Que me permitisse acessar esses canais maiores. Então, eu fiz contatos com amigos, consegui contatos na Amazon, mas tive muita felicidade de ter uma colega pessoal que trabalha aqui na Amazon Studios. E ela viu um post meu que o produto estava lá, que o The Dream House tinha entrado nos Estados Unidos. Ela falou, poxa, casa, que lindo, acabei de ver e tal, coisa, blá, blá, blá. Eu falei, você não consegue me dar uma luz? Tipo assim, só colocar na mão de quem resolve, quem olha. Me fala qual é o caminho, né? Só isso. Tipo, eu falei pra ela, né? Porque assim, eu tenho tudo, tenho Bíblia, projeto é formatado, os episódios estão prontos, assim, tá redondo, inclusive tá na plataforma aqui dos Estados Unidos. Ela falou, claro, não tem problema nenhum, eu falo com o Brasil todo dia. E é uma colega minha aqui que trabalha aqui na Amazon, na Califórnia. Aí eu falei, meu Deus do céu, é um anjo, brother. Caiu assim.
E aí essa pessoa... Ela falou lá e ela abriu as portas, então, o pessoal... Ou você que falou direto lá pro pessoal, como é que foi? Ela que fez o intercâmbio todo, ela foi o... Sensacional. Vamos dizer que eu sou o Romário, ela quem é na Copa de 94 no meio de campo? Leonardo? O Mazinho, que mandou a bola. Então foi tipo, toca Mazinho, passou pra Leonardo, correu na ponta esquerda, ela vai cruzar, Bebeto chutou, bateu e gol! Gol! Casemiro! Então foi mais ou menos nessa linha aí. Que, mano, foi uma testada lá meio Jardel, Bebeto e Romário. Que lembra do Jardel no Grêmio? Jardel, tá indo lá atrás, hein, rapaz? Então, bro, aí foi, mano, aquele golaço. Entramos na Amazon e, cara, e olha só como Deus é bom, né, velho? E como relacionamento é tudo. Deste relacionamento, agora também consegui, vamos dizer assim, acesso com a minha produtora pra encaminhar projetos pra Amazon original também. Que ficou muito legal, assim, isso é muito legal. Então, isso que eu queria conversar contigo, porque quando a gente fala um marco, agora até entre nós aqui, é um produto muito bom que rola ali dentro, mas eu percebi que não tá tão bem acabado quanto o padrão casa de ser, né? Por quê? Foi tudo na unha, né, cara? Foi tudo então, no tem umas braço. Coisinhas ou outra ali que deu uma escapada. Você jogou nas 11 ali, né, Casa? Você tá fazendo a locução, eu sei que você editou, porque... É tipo nós, Zona Leste, bro. Foi assim... O Casa tava que nem o Zed do Academia de Polícia, ele tava dirigindo o jet ski filmando contramão ali do lado. É a guerrilha, velho, nós é a guerrilha. Vai, mano! O termo guerrilha foi atualizado. Foi atualizado, mas esse aí foi tipo o nível Rambo, meio Hollywood mesmo, assim, bota aquelas bazucas. Nível Rambo é ótimo. Ai, sensacional. Mas foi nessa linha, cara, foi pesado, assim, foi bem pesado, tipo... Porque é muita responsa, né, Rafa? Tipo... Não, então, mas eu tô te dizendo, o lance, o que eu queria puxar aqui eu acho que o marco... Por que eu tô te trazendo? O que a gente tá te trazendo aqui? Tanto que, no fim das contas, o The Dream House, eu até achei que tinham vários episódios, e é só um, né? Tá então, assim, liberado, tem 5, então todo dia 15 sai um, né? Ah, vai sair mais. Já tá olha pronto, aí, rapaz. já tá lá na plataforma, é que a gente tá fazendo que legal. a cada 30 dias, até pra dar um aquecimento e gerar mais... ele relacionamento. Tá mensal. Isso muito você bom. tá falando aqui pro Brasil, Casa. Pro Brasil ele vai ser mensal. Pros Estados Unidos também, os dois. Ambos já estão, os 5 tá episódios igual, já tá parelho. ele só não disponibiliza porque aí eu tenho a possibilidade na Amazon de colocar a data do release. Quando que vai sair. Então eles já tipo assim, eles já ficam setados, prontos pra sair só pra rodar naquele dia. Não, então, e assim, enfim, por mais que tenham mais episódios também, eu acho que o grande ponto aí é realmente a abertura que você teve, né, Casa? Porque isso vai te permitir, com certeza, porque você tem essa capacidade, você tem todo o know-how, quer dizer, quem tirou esse leite de pedra, essa água de pedra aí que você tirou, cara, que é o que a gente vem falando desde lá de trás, né, como editor até, focando mais na pós-produção, né, sempre acostumado a tirar leite de pedra. A hora que você tem uma estrutura, que eu lembro, por exemplo, quando você tinha na Globo, já é um negócio, já vem produto, né? E quando você tem uma vitrine, como você mesmo disse, eu imagino a tua alegria, cara, de estar pensando assim, não é... O ponto não é, olha que legal, olha mãe, coloquei um produto na Amazon. Tem isso, é legal, né? Exato. Mas eu imagino que você tá vindo com uma cabeça muito mais além, né, Casa? Pra mim sim. Até porque aquela parada... Assim, eu já desenvolvi outros projetos, por exemplo, como o Make It Count, que eu acho que é um projeto incrível, que eu tô pra rodar, e o ano que vem também, que é uma outra série. O próprio The Dream House. Eu acho que, assim, quando você parte de uma ideia, que é simplesmente uma ideia, e transforma isso num produto... Então, assim, da concepção que é ai, pô, a gente podia gravar um projeto de casa. Eu tenho uma ideia assim, assim, assado, mas até o assim, assim, assado virar o que virou, cara, é um esforço mental, um esforço físico, intelectual e, assim, de digerir conceitos, de enxergar, de visionar algo que a própria pessoa que te deu a ideia não tem a capacidade de visualizar, entende? Então, acho que isso, quando eu olho pro projeto... E você foi parte fundamental, né? Nesse caso específico que eu lembro, você falando com o cliente, que o cliente queria investir, queria fazer, e você, não, pera lá, tem que ser de outro jeito. Exato, é aquela coisa... E pra você ter ideia,
antes de o cara me contratar, tipo assim, eu dei uma consultoria pra ele e falei assim, olha, já que eu tô numa costa, você tá na outra e você tá querendo fazer, faz um piloto. E aí você vê se a sua ideia, o que você tá querendo fazer, é isso aí. E o cara fez o piloto e o piloto não deu certo. Porque, assim, o cara não é um profissional da área. Foi por isso que ele me contratou. Então, mas é aquela coisa, pra você transformar qualquer ideia que, tipo, surja uma sinopse, isso em um produto audiovisual, cara, é um exercício absurdo. Tipo, e o lance, pra mim, a maior responsabilidade era do ponto de vista de tornar isso um projeto de televisão. Porque projeto pra YouTube a gente faz, sacou? A gente, quando eu falo a gente faz, assim, a gente na maioria acaba fazendo por instinto, porque não tem vamos dizer assim, uma exigência, você não se apega a parâmetros muitas vezes. Por mais que você desenvolva uma linha de narrativa e tal, mas você um projeto de televisão, por exemplo, se você vê o projeto do Luciano Huck, ele é aquele mesmo projeto há 10 anos. Ele teve algumas variações, mas assim, a linha narrativa, estrutural do PGM tá lá. Se você pega os Irmãos à Obra, a mesma coisa. Se você pega o Planeta Brasil, a mesma coisa. Se você pega programas de televisão, existe uma estrutura narrativa, blocos, sabe? Uma identidade, algo que tem porquê, pra quem, como, o que isso quer comunicar. Então isso tem que estar muito bem amarrado no seu produto final. E aí é o desafio de você transformar uma ideia e estampar isso num projeto, formatar isso num projeto. E aí, colocando isso num papel, depois é fazer com que isso vire e saia da boca das pessoas, saia da boca do apresentador, que nunca foi... E que seja captado de forma correta, e que seja filmado de forma correta. Exatamente. E que seja editado... Cara, o que o Marcelo falou de jogar nas 11, eu diria que você jogou nas 22. Nos 11 titulares, nos 11 reserva, e o técnico e a comissão, o clube inteiro. Eu mandei pra um brother meu aqui, um americano produtor. Cara, o cara falou assim, brother, você fez o que uma equipe inteira faria, tipo... Porque, de fato... De fato, é isso que eu acho bonito, não só na minha história, mas o que eu acho bonito no brasileiro, assim. Porque aí eu vou trazer isso para nosso país, estando aqui fora, eu gosto muito de dizer isso, reforçar. Porque, assim, o brasileiro tem aquele espírito, cara, tipo, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Quem precisa aprender? Arregaça as mangas. Cara, não tem muito chorumelo. Se a gente tem que fazer isso com uma câmera, a gente vai fazer, vai dar um jeito. Se tiver que amarrar o rebatedor e segurar a câmera, você vai dar um jeito. Então, tipo assim, e a gente não tem medo, né? E foi isso que, na verdade, que me deu a oportunidade de ter um visto de trabalho nos Estados Unidos, que foi o visto de extraordinária habilidade. É porque eu consegui desenvolver muito boas habilidades em várias frentes, né, da produção audiovisual. Então, acho que isso acaba, tipo, muito impresso no meu trampo, né? Nas coisas que eu faço, assim. E hoje em dia, olhando para o cenário, assim, até para as pessoas que estão aí, que seguem o Sala, vou dizer a gente, porque eu também me incluo nisso, faço parte desse projeto. Agora eu gostei. Que o pessoal que ouve o Sala, tem muita gente que tá no barco, muita gente que tá começando, mas muita gente que tá aí querendo ampliar, né, os seus conhecimentos, tem que ir a fundo mesmo, tem que se permitir ao risco de abraçar novos desafios, sabe? Tipo, sair um pouco da ilha no sentido de ir lá botar a mão na câmera e ver qual é que é, ou assumir uma direção, uma assistência de direção, já que você tem o aporte, o background que você mesmo monta. Então, se permitir esse risco, porque eu acho que os riscos, eles nos proporcionam as maiores lições, né? As maiores aquisições, vamos dizer assim. Muitas das vezes a gente encontra nos riscos, na queda, ele levanta de novo, e aí você sabe que aqui você não vai cair de novo, e sacode a poeira e vai. Então, foi vamos dizer assim, essa roda de aprendizado, de levanta, desce, sobe, que me permitiu hoje ser capaz de falar assim, não, cara, eu posso assumir como um showrunner esse show, porque eu sei trafegar muito bem na produção, no roteiro, na pós, na direção, no olhar fotográfico. Não, e desculpa te interromper, mas o que eu acho mais legal disso eu sei que você não é um cara... a gente discute muito isso aqui no podcast, né? Já discutiu, né? Sobre acúmulo de função, sobre especialização ou generalista e tal. E eu sei que você é um cara que, obviamente, até pela sua própria saúde mental, você não prega isso, né? Não é o ideal esse mundo que você... isso que você fez. Mas, ao mesmo tempo, é isso que te permite alcançar
lugares onde você possa ter uma equipe, onde você possa ter uma estrutura, né? E é isso que eu acho legal, de se colocar numa posição de fazer, falar, cara, eu vou fazer pra provar que dá pra fazer, vão acreditar em mim que dá pra fazer, e aí eu vou fazer do jeito que deveria ser feito, né? Você bateu num ponto clássico, que, por exemplo, agora eu tô indo pra segunda temporada e minha briga na mesa é exatamente essa, mano. Eu quero dinheiro pra produção, velho. É exatamente essa, entendeu? Então você já tá em discussões com o apresentador / produtor, né? Ele é o produtor executivo. Já tem uns investidores entrando na parada e tal. Então é exatamente isso. Porque assim, precisamos elevar a qualidade. Não dá pra só levar nesse patamar aí. É possível fazer, mas não é o certo. Tipo assim, mano, você morre também de trabalhar, entendeu? E é muita responsa nas suas costas, assim, porque qualquer coisa que deu errado, tá vendo, o Casa não soube fazer, mas tá vendo, não deu certo porque o Casa não é bom, então, tipo, porque fica tudo sobre você, entende? E assim, e tem que delegar a função, cada um tem que fazer sua parte, você tem que ter um time coeso e, bola pra frente, até porque tem várias coisas que podem ser melhoradas, cada um exercendo a sua, né? Se eu tivesse a oportunidade de só sentar e falar, roda a câmera, meu amigo, o bagulho ia ser, como o Rafa fala, uma pepeta, uma mão na roda e ia sair, velho, uma finesse incrível. Só que, mano, a realidade não permite. Então, se ela não permite, beleza. Vamos fazer com o que tem, manda aí que a gente vai dar conta. Não, e não só o que não permite, né? Mas eu acho que essa visão, cara, de falar assim, isso que eu acho legal em você. E esse já não é o primeiro projeto, como você mesmo falou. Você vai lá e tem a ideia e fala, não, eu vou executar para poder mostrar para as pessoas, né? Porque eu acho que o grande problema do podcast também foi assim, né? Não adianta você ter ideia, todo mundo tem, né? Qual a diferença de quem tá e quem não tá? É quem se colocou para fazer. Porque por mais que não saia o ideal, assim como o podcast também no começo não saía do jeito que tá saindo agora, né? Mas assim, você se coloca olha, tá aqui, opa, virou realidade. Parece que todo mundo começa a acreditar naquilo, né? Porque às vezes o negócio tá tão vivo na tua cabeça, é tão óbvio, é tão palpável, mesmo no campo da abstração, né? Da não realidade. Mas você não consegue vender, porque você vai chegar na mesa do cara, o cara, não sei se esse cara aí vai entregar. Será que ele vai entregar, né? Será que ele tem toda essa capacidade? Que essa é uma das perguntas mais cruciais hoje em dia em termos de produção executiva para qualquer stream. Proof delivery. Você consegue provar o que você tá me falando? Tem um monte de gente que não, tem um monte de gente que não pega tampo e assim, nego habilidosíssimo, cara. Projetos lindos, mas quando o cara chega e fala, quem é o fulano? Já fez o quê? Entregou, sabe? Então, tipo, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, isso conta muito. Essa palavrinha. E você se enxerga agora, daqui pra frente, né? Legal, o esquema Rambo, é muito legal, a gente pode falar mais sobre isso, vai recorrer, e vai sempre recorrer aqui no podcast, essas suas histórias e tal, isso é de você, né? É o seu DNA. Mas assim, daqui pra frente, como é que você enxerga o Casa, né? O Casa que é montador, mas que é editor, diretor e que sempre gostou muito de fotografia, de câmera, e agora tá como um showrunner aí, um roteirista até, né? O que você quer, Casa? O que você acha que essa porta que tá se abrindo vai trazer pra você? Que caminho que você pretende trilhar? Então, Rafa, agora eu tô assim, não só sonhando, mas alvejando alguns projetos que, assim, projetos que eu já tinha rascunhado alguns como visão aqui nos Estados Unidos, assim, para documentais, por exemplo, até pensando na Amazon Originals, que eu tenho uma oportunidade agora de apresentar algumas coisas. Então, eu quero trabalhar mais essa linha de direção, de showrunner. Eu acho que tá presente num processo de criação de uma série, de um projeto de televisão, é uma coisa que eu gosto bastante, me sinto muito vivo, então eu gostaria de ter mais experiência, eu gostaria de conduzir mais shows, ou estar envolvido com outras cabeças, desenvolvendo outros shows, outros projetos. E eu tenho focado muito nesse lance entre Brasil e Estados Unidos, principalmente aqui criando conteúdos em português para o público brasileiro, assim como foi o The Dream House, assim como era o Planeta. Então, eu acho que eu tô virando um pedacinho de uma referência aqui nos Estados Unidos. Acabo me tornando uma referência até para aquelas pessoas que hoje têm uma ideia, têm talento, porque hoje a internet proporcionou a gente alcançar aí as pessoas, né?
Então tem milhares de talentos, eu digo apresentadores mesmo, ou pessoas que fazem, desenvolvem projetos, mas que às vezes não têm um corpo ou uma cabeça no sentido de criação, desenvolvimento, e eu posso acabar somando. Então, assim, através desse projeto de de outros que eu já fiz, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é sempre uma indicação de um ou outro, falar que o Casa tem muita experiência nisso. E, cara, deve ser... Você ter conhecimento do processo inteiro deve fazer uma baita diferença na hora de diagnosticar, né? Você já sabe, né, Casa? Tipo, isso não vai dar certo, cara. Isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Ontem uma colega minha trabalha com marketing há muito tempo e tal, tá dando uma mudada aí no ramo, tá com um projeto, tá desenvolvendo um projeto para um reality. Então eu peguei a ideia do projeto pra ler, tá ligado? E percebi ali, logo de cara, assim, na bio, nas informações, a respeito do que era o projeto, que é uma ideia bem legal, assim, de um documentário, uma docu-série, mas não falava a essência do que se precisava ser dito, assim. Ele abordava uns aspectos gerais de uma forma muito bem bonita, bem escrita, mas não ia ao ponto. Então, isso é muito comum, assim, para quem não tem experiência. Então, você pode florear, você pode rechear, você pode querer dizer N coisas, mas quando chega na mão da pessoa que decide, ou do grupo de pessoas que decide, ele precisa visualizar algo contextualizado, algo que tem essência, que chega direto no ponto. E tem coisas que às vezes não é nem porque não é o ponto da questão. Nesse caso é uma docu-série que tem viagem no meio e tal, então tá muito mais pontuado a viagem em si do que, por exemplo, ao tema, por que eles estão viajando, porque eles estão querendo encontrar tal coisa, né? Então, por exemplo, essa tal coisa era muito mais... era a essência da parada que precisava ser desenvolvida. E não a viagem, porque a viagem é só um meio. E aí você já bateu o olho e já sabia, né? Porque você já tá acostumado. Eu já bati o olho, exatamente. Fala, cara, não é por aí, entende? Então o projeto nem vai andar. E eu acho que essa experiência, ou esse feeling... E aí é isso, tipo, é no projeto. Às vezes, por exemplo, na edição pra gente, cara, editor, mano, é editor. O cara vai lá, lê o material inteiro. O cara vai falar, cara, isso aqui não dá pra contar essa história que você tá falando. Então não tem jeito de contar essa história que você tá querendo. Tá faltando coisa aqui. Não é assim, a gente como montador... Tipo, não, cara, você tá falando, tá... Como montador é tá assim. Tá pintando várias histórias na minha cabeça aqui. Não, essa coisa de... Enfim, tem a lance da montagem que aconteceu no mesmo projeto que eu vou falar aqui, que é a história do motorhome que eu montei, que eu já falei aqui algumas vezes pro pessoal. Quando eu cheguei pra montar, foi isso. Falei, cara, tá faltando parte nesse negócio. Essa história que você tá me contando não tá gravada, né? Sim. Tá gravado muito mais, e aí coincidiu também nessa história da viagem, do motorhome em si, das estradas, da experiência, mas por que vocês estão viajando? Pra onde vocês estão indo? O que vocês querem fazer, né? Sim. E aí fui atrás de gravar, dei uma de casa. Falei, não, vamos abrir câmera, chama esses caras aí que participaram, vamos entrevistar eles, pra eles contarem por que, enfim. E aí você começa a completar. Isso dentro de uma experiência mais limitada minha, né? Por isso que eu te pergunto, assim, que quando você tem tantas horas de voo como você tem, você enxerga muito mais rápido. Eu lembro que a gente foi conversar, inclusive, para uma segunda tentativa, né, de vender esse projeto, ou na verdade uma primeira tentativa, porque a gente fez como o Casa fez, um piloto, só que eu entrei no meio do processo e a produtora não tinha a experiência que o Casa tinha, não saiu, ficou esteticamente... maravilhoso, impecável, assim. Em termos de acabamento, impecável. Mas não tinha história. A história tava fraca. O porquê, não tinha... Aí eu lembrei eu fui conversar com o Vitor, não sei se você lembra, o marido da Carol, nossa companheira. Sim, lá, nossa Carol que tá amiga... em Portugal. Sim, junto com o Vitor, Beijo né? Eles pra se casaram. Pro Vitor e pro bebê. Um beijão, E aí eu fui empolgado, falei pra produtora, falei, cara, eu conheço o cara lá, tal, é marido de uma colega minha, uma ex-colega minha lá dos realities e tal, não sei o quê. Fui falar com o cara olhou, ele falou, cara, dá pra colocar isso em qualquer emissora, em qualquer momento, você, enfim, manja pra caramba, a edição tá maravilhosa, as imagens estão uma cor, tudo dentro do padrão. Só que a história tá fraca. A história é legal pra você, pros caras que foram, pros pais dele, Sim. Pra galera ali da cidade e tal. Mas assim, pra um grande público... Enfim, e aí o cara desmontou a gente foi um super balde de água fria. Você fala, não acredito, sabe? Tava achando tão da hora isso, né? Sim. E aí... o cara, como você, enfim, eu achei muito legal aquilo, porque
E aí começou um novo projeto que acabou não indo pra frente por outros motivos, mas a gente reestruturou tudo, porque não é isso. Ideia legal? Tem. Fica legal, o produto fica, só que você tem que sempre pensar com a cabeça do streaming, né? De quem tá publicando, de quem tá comprando, quem tá pagando a tua grana. Exato. Porque esse cara precisa ter essa grana de volta. Ninguém é bonzinho, né? Então, existem meios, existem parâmetros pra que isso aconteça. Você, e foi o que eu achei fantástico, você conseguiu, fazendo do mesmo jeito que eu fiz, que na verdade não fui eu que fiz, né? Eu entrei só na parte da pós-produção. Você fez as duas coisas, né? As três, né? Roteiro e tudo mais. E você conseguiu, você achou esse parâmetro na raça, você futucou, foi trabalhando, e até acho que pelo fato de você ter lá atrás trabalhado com produção, passou na Rede TV, assumiu coordenação de pós-produção, trabalhou em reality, depois foi para os Estados Unidos, meteu a mão, o diretor de fotografia, diretor até do programa, você já estava dirigindo ali algumas coisas do Planeta Brasil. Quer dizer, tudo isso te faz ter, e eu acho fantástico, enfim, isso é super valor, tem um valor inestimável, cara, porque você é o cara que manja de tudo isso, né, qual é o rolê pra chegar lá. Foi um rolê enorme, né, e vai se acrescentando, né, e assim, à medida que o lance também, Rafa, que eu acho que isso é até legal pra quem ouve, é que à medida também que a gente vai absorvendo novas responsabilidades, outras vão se acumulando, né? E assim, o que eu quero dizer é, por exemplo, agora eu tô lidando com umas partes jurídicas que, mano, não tinha muito contato, senti uma leve noção do que é, mas, mano, é um saco, velho. É horrível. Você ainda tá correndo, você tá estudando e correndo atrás disso. Correndo atrás disso, pra entender legislação, e conversa com o advogado, até pra você saber seus próprios direitos, tá ligado? Então, tem uma série de detalhes que vai além do produto em si, que entra no Muito âmbito, além, por exemplo, jurídico, que a gente não tem nem noção, não sabe nem quanto custa, como que faz. Então, por isso que eu volto a falar assim, cara, tem que ter cada um no seu quadrado, tem que ter dinheiro pra pagar todo mundo, mas infelizmente não tem, não é a realidade ainda pra muitos, tão simples, não é tão, né? Mas você começa a entrar numa outra esfera, por exemplo, você tem um produto pronto, vai colocar ele em algum lugar, tá? Mas e aí, marketing? E como que divulga? E como que faz esse planejamento de marketing? Como que põe isso numa rede? E tem umas doideiras, assim, que eu lembro que o cara falou assim, e mesmo que o seu projeto tivesse com uma história muito fechadinha e tal, não tivesse esse problema que teve, e até com o próprio problema, ele falou, daria até pra vender. Só que, cara, você vai conseguir um preço muito baixo pelo produto já finalizado. Então você tem todo um rolê que, assim, se o cara compra a ideia de produzir, é uma grana. Exatamente. Se você vende o negócio pronto, é outra grana. É outra grana. Além disso, tipo assim, e o que o streaming paga, porque eles pagam por hora de visualização, também é bem pouco, assim como a maioria desses VOD, essas plataformas, né? A maioria deles tem uns valores meio que determinados, mas assim, é muito pouco por visualização. E o lance é exatamente isso, assim, se você conseguir entrar num original, a vantagem de você, por exemplo, Netflix original, Amazon Original, ou sei lá, YouTube, acho que é Red, sei lá, original, eu não sei qual que é. Mas enfim, se você entra, por exemplo, num catálogo deles, a vantagem é que aí eles vão abraçar a produção, então eles vão participar contigo do desenvolvimento e eles vão fazer o marketing, que é uma coisa assim também absurda depois de um projeto. É igual, por exemplo, filme, tem milhares de filmes bacanas, mas quantos milhares deles não chegam nas telonas? Porque não tem divulgação, porque não conseguiu chegar em festivais, ou enfim, porque não conseguiu uma distribuidora, XYZ... Por N razões. Não, e até pra ganhar o próprio festival precisa também de uma divulgação entre quem jura, enfim, é um modelo de negócio, né, cara? Que você tem que fazer, exatamente. Executar. Exatamente. E que vai muito além, tipo, daquela coisa ali só da tua produtora, que é você, a câmera, pós-produção, o cara do áudio, da luz e foi, entende? Então o business ele é muito maior. E aí no fim, a produção é o de menos, né? Me parece, assim, quando você começa a ter contato com tudo isso, exato. Você fala, cara, no fim, a produção é de menos. Porque você vai lá, contrata quem tem que fazer e executa o que as pessoas já estão acostumadas a fazer. Exatamente. O rolê todo é amarrar todo o resto, né, cara? Exatamente. É o que eu te falei. É como se o programa fosse a pontinha do iceberg, né? Porque assim, você concorda? Tem centenas, dezenas, milhares de programas bacanas, tem vários lixos, mas tem muita coisa legal. E que, velho, tipo, alguns pipocam e outros não, meu. Então,
Você acha... Por isso que é fogo esse lance... Gente que trabalha com cinema sofre muito, né? Na maioria das vezes. Porque esse gargalo da distribuição, mano, mata, né? E mata não só na questão do gargalo, tipo assim, de encontrar a distribuidora XYZ ou o streaming XYZ que vai te aceitar e tal, que vai retransmitir. Mas os custos também, tá ligado? Aí você faz tudo direitinho, rola tudo bem, você fala, vai ser um... Aí o que acontece? Chega na sala de cinema, vem tipo... Vingadores lança junto com o teu filme, tá ligado? E aí vem 8 salas de cinema e você lá, um dia sim, um dia não, no filme, né? Realmente é cruel mesmo, cara. O mercado é meio cruel, assim. Mas, assim, por um lado é bom que a tecnologia tá aí, trouxe mais acessibilidade pra todo mundo. Mas, em contrapartida, é um challenge. Continua sendo, eu acho que vai ser, até porque... Tem sempre demanda e oferta, né? Por mais que, tipo assim, tem-se um monte de produto sendo feito, também tem muita gente consumindo e é uma roda, né? Que vai levando uma coisa para outra, assim. Então, essa minha experiência com The Dreamhouse, ela tá sendo bem positiva nesse sentido também. De me projetar para essa parte mais, vamos dizer assim, de produção executiva, sair um pouco só do universo de criação, de desenvolvimento e um pouco mais... olhar um pouco mais pra frente, assim, até como dono de um negócio, dono de um projeto, autor de um projeto, dono de uma produtora, e que também pode vir a ser a realidade das pessoas que ouvem a gente, da galera. Daqui a pouco, viu, Marcelo, vai estar na segunda, terceira temporada, vai estar o Casa lá no barquinho ali, na lancha, com a vendo casa, a casa, né? Que ele vai escolher. Hoje o diretor vai comprar sua própria casa, olha, Deus te ouça. Né? Olha aí, rapaz, só a ideia aí. Relax ali. Não seria nada mal, velho. Não seria nada mal. Um deckzinho ali. Não, achei sensacional a mulher falando lá assim, legal e tal, não sei o que, né? E, pô, você fica vendo as imagens e você fala, uau, né, mano? Imagina eu nessa casa e tal, não sei o que. Aí ela, o único problema é que assim, né? A gente fica meio ressabiado, né? Porque vira e mexe tem uns furacões, tem que abandonar tudo, vai tudo pro ar. Aí você fala, mano, que treta, velho. Aí eu lembrei dos telejornais e tal, que realmente ali... Enfim, fugindo um pouco do assunto aqui, mas eu dei risada nessa hora até. É trágico, mas... Enfim, é um baita lugar bonitão aí. Faço votos que você consiga chegar lá, meu querido. As casas sensacionais. Aquela última casa ali desse primeiro episódio, eu fiquei... É bonita, eu fiquei né? de cara com aquele... aquela piscina fechada com... bem legal. Putz, aquela piscina fechada me deu uma agonia, cara. A casa pra mim tava perfeita. Se tirasse aquela redoma ali, velho. Mas por que tem muito mosquito, muito bicho na Flórida ali. Por isso que os caras... no inverno, por mais que seja Flórida, né? No inverno deve também dar uma friaquinha boa ali, né? Não deve dar pra ficar com uma... Mas eu acho que o aberta. grande lance que pega é mosquito. Eu não tenho 100% de certeza, mas é bicho, assim. Bom, são 3 razões que a gente está comprando esse imóvel. Uma, a família cresceu e a gente quer uma casa um pouco maior. E as outras 2 em relação ao barco. Eu tenho um barco, eu tenho gastado dinheiro com a garagem do barco, foi de $350 a $400 por mês. Casa, vamos pra parte prática aqui. Os ouvintes sempre gostam de ouvir. Que software você editou? Como é que foi editar esse reality, né? Você fez toda a edição dele? Fiz toda a edição. Que software que você usou? E usei o Final. Nosso querido Final Cut Pro 10. Cara, eu usei, fluiu bem, porque eu rodei tudo em 4K, 7.3. Pra editar foi até que tranquilo, assim. Na verdade, acabou sendo muito material. Isso é até legal para as pessoas que estão ouvindo. Acabou sendo gerou muito mais material do que eu esperava, que eu até tinha meio que orçado, assim, tipo, dentro da realidade do cara. Eu falei, acho que eu vou conseguir montar isso aí em 3 dias, mas demorou muito mais do que 3 dias. A quantidade de material foi muito grande. Além disso, sempre trabalhei com proxy, porque me ajuda bastante. Na ilha você reclamou muito do diretor? Não, do diretor dos câmeras, você xingou demais? Como é que foi isso? Eu até zoei o Cris outro dia num dos stories. Falei assim, porra, Cris, pelo amor de Deus, cara, trata o Parkinson desse seu gimbal aí, porque assim... Eu tive que mandar uma pá de stabilizer, bro. Stabilizer. Puta, mano. Eu falar, pelo amor de Deus. Eu acho que o gimbal dele tava com uma folga, sei lá. Tá com um problema técnico. Então ele ficou teve umas vibrações.
Aí eu falei, pelo amor de Deus. E, mano, e era assim, umas pedaladas, tipo... Porque o que acontece, cara? 2 caras fazendo, e assim, com um roteiro de 12 páginas, tipo, presta atenção no roteiro, tem que fazer isso, não pode faltar o drone, tem que subir não sei o que, tem que fazer... Mano, eu falava pro Chris, bro, não, pelo amor de Deus, não economiza nos B-rolls, velho. Não economiza em B-roll, velho. Cara, desce o dedo. Desce o dedo, mano. Ah, desculpa, pra quem não sabe que é B-roll, é inserts. A gente chama aqui nos Estados Unidos. Mano, é take de cobertura. Velho, se não tiver take de cobertura na casa, porque aí eu acabei delegando essas coisas pra ele e fui fazendo outras coisas. Se não tiver take de detalhe da casa, detalhe da, sei lá, da parede, do sei o que, do armário, mano, eu não tenho como cobrir essa jossa. Então, assim, não, pelo amor de Deus, velho, não economiza. E aí, tipo, por exemplo, aí tinha uma outra casa que veio com um pouco, eu, Cris, cadê os mirrors, Cris? Pelo amor de Deus. Mas aí, em contrapartida, ele me salvava nos drones, falava, sobe esse drone agora, pelo amor de Deus, vai cair a luz, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Porque é tudo luz natural, né, cara? É, tudo luz natural, exatamente. E assim, reality, cara, tipo, cada hora é um ambiente, não dá pra você controlar. Você entra, tipo, você tá numa casa, beleza, as paredes tudo branquinha, bonitinho, de repente você entra na outra, aquela luz amarelada, meio verde, que, mano, não dá pra você ficar corrigindo, não dá pra você ficar perdendo muito tempo, sabe? Então... mas isso você sempre foi muito pró, né? Eu lembro do Planeta Brasil, cara, como me chocou isso, assim, enfim, aqui a galera não vai ter essa... Como ver isso, né? Nem sei se tem isso na internet, Planeta ainda. No site da Globo Internacional. Mas é porque, na verdade, não é nem o resultado final, né? Era o que eu via na ilha aqui, quando eu ia editar, assim, como essa coisa do Rambo, né? Do ninja, você tem que sacar a faca na hora certa e dar um abate, meu amigo. Exatamente. Não dá tempo de falar, deixa eu ver se a faca é NG, P... Não dá tempo, bro. Não dá tempo. Você nem olha, você saca o negócio e vai, né? Bro, teve uma hora que eu e o apresentador, ele, não, que a gente precisa ir, vai a outra casa e não sei o que. Falei, meu amigo, escuta, eu decido aqui agora. Vai ter que subir esse drone, vai ter que fazer esse shot. Eu não vou voltar outro dia aqui pra fazer, não tem como, vai fazer agora, que a outra casa espere nem, tipo, por quê? Senta lá, Cláudia. Por quê? Porque, mano, o bagulho tava na minha cabeça, o padrão já tava definido do estético, tipo assim, o bloquinho, como a casa entra, como a casa sai, qual é o desfecho, como que isso acontece. Isso já tava definido, tipo, esteticamente, tipo assim, da forma que eu desenhei, entende? Então, se, por exemplo, uma casa eu faço, a outra eu não faço, uma casa eu faço, outra eu não faço, não tem parâmetro, não tem padrão. Não tem uma identidade o projeto, o programa. Que é isso que eu falei, por exemplo, do YouTube. Porque aí você faz, vai assim, entendeu? Aí você não cria uma estética, você não tem uma linha que você fala que você vai ver aquele programa, por mais que seja... Você vai ver não entra no padrão, aí você vai parar no produtor executivo, o cara fala, não funciona a tua história. Porque aí... E não entra na Amazon. Exato, porque aí não tem uma identidade. Então, por isso que foi aquela história do Luciano Huck e de outros programas. Você pode ver várias histórias diferentes, mas você sabe que é aquele mesmo programa. Então, por exemplo, você pega as propagandas, vamos colocar para um lado mais poético, bonitinho, da propaganda. Você pega todas as propagandas do Itaú Personalité, ou do Itaú, quando dá um shot, tipo 2, 3 shots, você fala assim, pela linguagem, pela narrativa, já sei que é do Itaú. E pela essa corzinha alaranjada, eu sei que é do Itaú. Você nem assistiu ainda o logo final, ou nem ouviu o cara dizendo, Itaú pra você. Mas você já sabe que aquilo é do Itaú. Porque tem-se uma identidade visual, tem-se algo que foi construído ali que é pensado, né? E é isso que acho que faz a diferença de um... Acho não, é isso que faz a diferença de um... Total, né? Já tava tudo na tua cabeça. E aí você cumprir essas etapas que é difícil, assim, no valendo ali, no vamos ver. Porque... No esquema Rambo, né? No esquema Rambo. Por isso que você tem que meter a faquinha aqui do lado, a bazuca no outro... Mas é sempre uma diversão, cara. Fazer televisão é isso aí, mano. Casa, quantas horas de material bruto? Você chegou a contabilizar? Quantas horas pra um episódio? A duração dele tá quanto? 50? A duração tá com... Não, a média são 24 minutos. A gente calculou pra 24 minutos. Mas tem episódio que rendeu mais, teve episódio que rendeu menos... Então ficam entre... Engraçado, esse primeiro me pareceu bem longo, assim, bem longo no bom sentido, assim, me prendeu bastante. Esse ficou com 28 minutos, esse primeiro episódio, 28. Mas a média ficou com 24, 25, esse acho que foi um dos mais longos, até porque tem mais master shot, aquela coisa mais bonita, aqueles takes
aéreo, pá. E uma coisa que eu fiquei curioso, cara, como é que foi a relação? Obviamente você tem ali o realtor, né? Como é que chama em português? O corretor. O corretor de imóveis. Ali, que ele é o personagem principal e ele é também o produtor. Mas como é que foi a relação de vocês com os clientes dele? Como é que foi chegar nessas pessoas e falar, vocês vão ser documentados, esse processo de vocês escolherem a casa? Boa pergunta. Você teve clientes que não aceitaram? Rolou cachê? Boa pergunta. Assim, isso foi uma escolha pessoal minha e uma direção, na verdade, que eu queria que todo mundo fosse próximo do apresentador. Assim, já tivesse tido uma relação. Então, por exemplo, como eu te falei, praticamente só teve um casal que não, mas o restante, todos eles já compraram casa com o apresentador. Então já fizeram o processo de compra com ele. Por que isso? Pelo fato de eu não conhecer o apresentador não ser um apresentador, ser um realtor, um vendedor, um corretor de imóveis. Então, assim, de ninguém ter relação com a câmera. Então, todos eles, de certo modo, se predispuseram a fazer porque já tinham um relacionamento com o realtor, que pra mim foi o mundo ideal, porque até então colocar pessoas estranhas numa posição que nunca tiveram um encontro, eu só tinha, tipo, aquele dia pra fazer aquele VT. Não, e nesses casos a intimidade é fundamental, né? Cara, eu vou te dizer que meu trabalho na pré-produção foi muito mais de psicólogo, e toda semana tinha uma pergunta de como que faz isso, como que vai ser aquilo, mas será que vai dar certo? Será que vou conseguir decorar esse texto? Então, assim, foi um trabalho muito mais de psicólogo, porque, na verdade, você tem que ganhar a confiança da pessoa e a pessoa também tem que se sentir confortável o suficiente para se debruçar nos seus atributos, vamos dizer assim, nas suas qualidades. E falar, cara, olha, eu acho que você pode, por exemplo, fazer esse texto assim, assim, assado. Eu pensei em gravar ele dessa forma. Então, se você vir fazer isso, ou, por exemplo, tá vendo se você mudar esse ângulo aqui, colocar um... Então, assim, fui dirigindo, antes mesmo de entrar na cena, tipo, com o cara, eu já tinha feito vários exercícios, vamos dizer assim, na pré-produção. Quando eu escrevi o roteiro, eu ia batendo com ele. Por exemplo, com os entrevistados, uma das coisas que me ajudou muito foi a minha relação a minha vida mesmo, pessoal, a minha relação com os Estados Unidos, porque a maioria deles todos são imigrantes, quase todos, né? Todos, na verdade, são brasileiros que vieram morar aqui, então são todos imigrantes que vieram, de certo modo, independente da forma como veio, porque, por exemplo, no projeto eu tenho gente que atravessou a fronteira lá ilegal, tem gente que veio transferido de empresa, tem outros que vieram como estudante, então tem N situações. E aí cada um tem uma história, né? E aí a gente se identifica com esse processo, independente da forma como a pessoa chegou, por ser um imigrante, e também por conta, isso que é legal também, por conta do português, isso ajuda muito a estabelecer essa relação com os entrevistados, com as pessoas que estavam ali, né? Então, assim, antes de abrir câmera com eles, eu já tinha tido 1 ou 2 reuniões, a gente escreveu um briefing sobre os personagens, a gente desenhou as histórias, então eu passei algumas horas por telefone, conversando, sentindo, até para ver se daria certo, porque isso... Você fez uma peneirada aí, não foi só o que ele trouxe. Não foi, assim, eu cheguei a conversar, sentir, até pra ver, porque tem gente que, cara, não vai. Minha experiência de Planeta Brasil aqui, gravando brasileiros, tem gente que não vai. Você dá a câmera, não abre, não fala, não sai. Até o nível de conforto, né? A pessoa querer se expor e estar ali na frente. Cara, esse primeiro casal, olha, até me espanta ouvir tudo isso, que já é realmente uma área que, né... Eu só vejo quando eu tô na ilha. Porque, cara, ficou muito natural. Sim. Muito bom. Eu não imaginava que tinha tanto processo por detrás disso. Sim. E o Marcelo e a Michelle, 2 queridos. Assim, muito, muito simpáticos, bem comunicativos. Eles já tinham uma proximidade muito boa com o Alex e tudo mais. Então... isso ajuda bastante. Então, eu acho que essa foi uma percepção interessante do meu olhar para o projeto, até para minimizar, entende? Porque como eu não tive respiro para dizer assim, eu não posso tentar isso aqui dar errado ou não. Isso aqui tem que dar certo. Então, para dar certo, assim, nem adianta contratar atores ou achar que a história XYZ, porque o risco para dar errado é enorme, assim. Então a gente começou a peneirar pelos amigos, por pessoas que já tinham comprado imóveis com ele ou que estavam em processo de compra. E aí a gente partiu desse relacionamento e foi tipo uma maravilha, assim, pro primeiro. Porque o primeiro é mais um choque, né? É um choque no sentido literal mesmo, porque você não sabe o que vai vir.
Você não sabe o que você vai pegar ali. Por exemplo, você pode abrir, como aconteceu, no primeiro dia, eu fui gravar as cabeças, ele não conseguia soltar as cabeças. E aí? Tipo, você fica 40 minutos pra falar 3 falas e a fala não sai, mano. E você fala, mano, não vai sair. Vou fazer como? Então, tipo, aí tem umas chamadas no meio. Ah, fala tal coisa, taranana, ou faz alguma observação. Não sai. E aí, se não sai, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, mano. Se o cara não destravar, não... E é muito interessante que é bem isso. Acho que é uma o cara tem muito potencial, porque ele tem uma verdade ali, obviamente, por ser profissional da área e tal. E na lida, na apresentação da casa e tal, ele vai super bem na informalidade, né? Exato. E dá pra ver que quando vai pra câmera não rende tanto quanto tava ali, né? Exato. Mas é uma coisa que eu vejo, mais uma dessas... Por isso que eu falo, né? Quando eu falo dos detalhes, é que a gente já saca isso, né? É diferente, por exemplo, do cara do Planeta Brasil lá, que tinha, Sim. né? E o Luciano Huck, etc e tal, obviamente, né? Mas assim, você percebe a diferença, né? Ah, é total diferente. Mas eu gostei dele, cara. É um cara muito simpático e que dá pra ver que tem potencial ali. Queridão, e ele manda bem, tá se esforçando, tá fazendo mais aulas, tá fazendo os canais. Então, por exemplo, a próxima temporada, com certeza ele vai estar voando já. E é isso, tipo... E exatamente esse lance da relação, tá ligado, Rafa? Da intimidade que você cria com a pessoa. Então a gente passou, eu, por exemplo, e o apresentador, a gente passou 2 meses praticamente, falando-se todos os dias. Sonhando todos os dias, escrevendo, desenvolvendo, enxergando. Cara, então isso foi muito bom, assim. E ele ficou feliz com o resultado? Como é que foi quando ele viu? Quando ele viu o primeiro, ele... Velho, desculpa a expressão, teve um orgasmo, né? Tipo... Porque o projeto é dele, né? É teu, você fez tudo, mas a ideia foi dele, né? Ele veio com a ideia e a gente fez uma coparticipação. Porque, assim, uma coisa é a ideia. A ideia por si só, ela não tem patente, ela não tem registro, ela não tem nada. Porque é uma ideia. Então, você pode falar assim, eu tenho uma ideia de fazer um programa de comida assim, assim, assado. Quando você transforma essa ideia num projeto, aí isso ganha corpo. Que foi o que eu fiz. Então eu peguei a ideia e transformei no projeto. Se ele tivesse dado essa mesma ideia pro Rafael Costa, seria um outro projeto, seria um outro nome, seria um outro tudo. Ele podia pegar as mesmas pessoas, mas se ele desse esse mesmo conteúdo com essa mesma pessoa pro Marcelo, ia ser um outro projeto. Porque cada um visualiza de uma forma. Então, foi o que eu falei pra ele, a gente faz audiovisual. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Eu tenho essa ideia da casa do barco. Se essa ideia simplesmente fosse imagens, ela teria um sentido. Quando você coloca um som, quando você coloca uma trilha, você vai dar uma outra conotação. Quando você escreve algo e põe na boca de um personagem, você está dando mais um elemento de uma outra informação, um outro tom, um outro tudo. Então o que eu quero é... Tudo isso é teu. Exatamente. Por exemplo, a pós-produção, cada trilha que foi colocada, cada efeitinho, cada barulhinho, Então, você pegou a matéria bruta e transformou então, assim, em produto. Você pegar o que é uma imagem, uma ideia de um projeto e transformar num projeto é uma coisa completa. E assim, essa é a segunda vez que eu tô fazendo isso, então é muito diferente. E você só tem a ideia de que isso faz quando você faz geralmente parte do todo. Porque assim, surgiu a ideia, eu participei da concepção do surgimento disso, mas o produto em si é uma coisa completamente diferente, assim, daquela ideia. Quando eu digo completamente diferente, tô querendo dizer completamente distante da ideia. Porque tem uma série de elementos envolvidos. Tem como você posiciona a câmera, tem onde que o cara fala, como que ele fala, o que você escreve, o GC que entra, a trilha que vai. Então, é o que eu digo, se fosse pegar essa ideia, ia ser uma coisa. Por isso que a primeira opção que eu dei pra ele como consultor lá no início do projeto, falei, faz um e depois você me manda, ele fez e voltou um YouTube. Um projeto que não tinha como, pra quem, por quê, sabe? Não tinha resposta, não tinha identidade. Então, isso foi uma prova. Então, tipo, aquilo que você fez, saiu isso. Então, isso que você me deu, daquela ideia que você veio pra mim, saiu o The Dream House. Então, isso é bonito de ver, porque assim... Hoje, com mais maturidade, participando de muito tempo de televisão e participando mais a fundo de várias partes, desde a concepção até o final, você vê quanto esforço, quanta energia, quanta criatividade, quanto material humano e intelectual você tem que pôr para chegar num resultado como esse chegou, entendeu? Então esse é um exemplo como o The Dream House. Mas imagine, tipo, essas séries maravilhosas que a gente assiste na Netflix ou no Amazon, whatever, que são séries, tipo, que a gente se encanta, tipo, sei lá, Breaking Bad. Imagina o esforço do roteirista, do diretor, da estética, para chegar naquele resultado.
a queimada de fósforo, de intelecto, de absorver referências e de saber quem que vai dar a voz, qual vai ser o ator que vai brilhar nisso aqui, por que tem que ser esse cara e não um outro, entende? Tipo, e aí aquele cara vem e absorve isso e interpreta e dá vida e dá pulso. Então, mano, é muita coisa envolvida quando a gente olha o produto final, mas a gente não tem ideia. Por isso, Rafa, por isso falo agora falando em talento, por isso que as pessoas pagam fortunas e fortunas por um Jamie Foxx, por um Denzel Washington, por um Will Smith, porque esses caras são únicos. Você entende? Porque esses caras, eles não simplesmente são só uma carinha. Eles conseguiram conquistar algo que, assim, que fizeram parte de um corpo, de uma equipe, de um produto, onde eles conseguiram viver tal personagem que aquilo ficou marcante pra vida. E os caras não vivem só um, os caras vivem alguns. E os personagens que eles vivem impactam a vida de milhares de pessoas. Então, a mesma coisa você pegar um diretor ferradão e dar um projeto na mão desse diretor e dar esse mesmo projeto na mão de outro diretor. Isso acontece muito com publicidade, né? Você vê que, tipo, você pega, tem aquele cara que é mais sensível pra fazer drama, tem aquele que é mais pop, tem aquele que é mais street, e aí, dentro das próprias produtoras, tem personalidades diferentes. E a mesma coisa pra gente. Então, só pra finalizar esse raciocínio é, tipo, a ferramenta, a mão de obra do talento, do humano, tipo, no meu caso, por exemplo, que acabei construindo esse projeto todo, junto, que eu não posso deixar de mencionar, porque, assim, o apresentador é parte fundamental. Por exemplo, sem ele eu não teria acesso às pessoas, ou mercado, enfim, às casas. Ele trouxe muitas das ideias, das concepções das ideias, das historinhas, né, dos personagens e tudo mais. Então, uma via dupla, assim, né. Sem ele, sem o Chris, sem a Valesca, que fez o Motion, enfim, sem o Marcelo, não teria ficado tão bom quanto ficou. Mas precisa-se de talentos pensando para fazer esse negócio acontecer e ficar bonito e ter comunicação com as pessoas, né? Vamos dizer assim, para as pessoas assistirem e olhar e falar, puta, gostei. Mas é legal destrinchar esse processo, né? Para entender que é um negócio muito bem pensado, que não é jogado, que tem toda uma estrutura, uma narrativa, um conceito, uma ideia, enfim, tem uma série de elementos por trás para se chegar a esse resultado. E Casa, você comentou aí de uma pessoa que ficou responsável pelo videografismo, então isso você não terceirizou, né? Especificamente. Sim, na verdade, quando eu fiz o primeiro cut, eu já deixei ele pronto, assim, com vinheta, tudo bem, tipo, com GCzinho e tal, mas isso era tudo de um template, dos templates de After que eu tinha aqui, de Motion. Mas aí eu queria deixar com uma cara um pouquinho melhor, e aí surgiu a ideia de eu trazer a Valesca. Um beijão pra Valesca, queridona, se estiver ouvindo. Aí ela participou comigo do processo já no final, assim, e aí ela que trouxe essa... Eu só meio que mandei umas referências do que eu queria, do que eu já tinha visto, e aí ela criou esse conceito da introdução e tal, aí o GCs ela meio que adaptou. Foi a querida Val que finalizou perfeitamente pra mim, deixou... beautiful. Muito bem, Casemiro. Muito feliz aqui pela notícia, muito feliz de ouvir todas essas histórias. Sempre o Casão aí relembrando as histórias que a gente já conhece, trazendo novos capítulos para essa história tão bonita que ele constrói aí na Califórnia, com a Dione, com as suas filhinhas aí, e essa família tão querida aí que tá nos Estados Unidos tentando a vida aí. Parabéns, Casa, mais uma vez, cara, pelo projeto, pela garra, pelo sucesso que você alcançou em conseguir publicar isso, né, nesse canal tão importante de streaming, e pela porta que se abre aí pra você. Desejamos e fazemos votos que isso seja realmente um marco, como a gente tá imaginando pra você, cara. Que venha muito mais coisa pela frente aí, que você alcance voos mais altos ainda. Rafa, obrigado, mano. Sem palavras para agradecer a oportunidade, o Sala do Coração. Eu tenho a maior alegria de fazer parte com vocês. Obrigado pelo privilégio não só de participar como dar voz e tal para minhas conquistas, para as minhas batalhas diárias, por estar aqui nos Estados Unidos, enfim, vamos dizer aí um correspondente do Sala,
mas também por ter o privilégio de compartilhar com todos de vocês. Eu aprendo muito cada vez que eu ouço, essa troca é incrível e enriquece, né, meu? Então, tá aqui hoje contando a minha experiência, dizendo dos acertos e dos erros e da batalha, é sempre uma alegria pra mim ter a oportunidade de ter essa voz, né? Esse espaço pra ecoar entre a nossa comunidade. Então fica a minha gratidão, obrigado sinceramente pelos votos, e não só pelos votos, mas assim, por todo o apoio, pelo carinho com a minha família, pela comunidade do Sala, que é uma comunidade muito bacana, muito unida. Enfim, eu acho que a gente só tem que dar palmas aí pro Sala, pelo trabalho que vocês têm levantado, essa bandeira aí da pós-produção, e seguir em frente, e obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui. E a gente agradece muito, Casa, pela tua generosidade também, de sempre estar trazendo aí esses bastidores, porque eu acho que isso é muito precioso, né? Para quem ouve o Sala de Edição, ter alguém que está no mercado e trazendo as suas dúvidas, as suas dificuldades e mostrando como é que consegue ultrapassar essas dificuldades, né? Como é que corre atrás e, poxa, eu fiquei com medo de não conseguir isso e resolvi dessa forma. Então, acho que isso é muito precioso para quem ouve o Sala de Edição. Então, muito obrigado aí pela tua generosidade sempre. E vem trazendo novos projetos aí pra gente à medida que forem aparecendo. Com certeza. Vou trazer sim. E é isso, cara. Tipo, é uma mão de via dupla, né? Tipo, a gente vai compartilhando, vai crescendo, enfim, vai se instruindo, vai abrindo os horizontes e vai conquistando os novos espaços, porque pra gente da pós-produção, eu me coloco pra gente, porque assim, eu particularmente vivo muito tempo dentro da ilha e vivido muito tempo dentro da ilha, né? E é uma salinha muito reclusa, é muito isolado. As pessoas, muitas vezes nem os talentos, nem sabem quem somos, enfim, o que fazemos, eles têm uma ideia do que a gente faz, mas não tem ideia da complexidade que é entrar numa pós, de dar ritmo da vida. Então, acho que quando a gente tem a oportunidade de compartilhar desses caminhos, né, que a gente vai colhendo aí, isso torna o nosso ambiente escuro mais claro e vai trazendo mais vida. Então, por isso que eu gosto tanto desse podcast e torço para que vocês continuem crescendo, sendo cada vez mais bem-sucedido em todos os aspectos. Então, vamos que vamos para 2020, pro finalzinho, né? Porque a gente já tá em setembro, Jesus amado. Vamos que vamos. 2020 começou, não? Nossa, esqueceram de me avisar. Pra mim começou explosivo e tá... É aquele ano que a gente risca do mapa. Não existiu, de pô. Pelas barbas do profeta, ele Coimbra. Emendamos carnaval com Natal. Carnatal. Que tristeza. Casal, falou, meu querido. Até o próximo aí. A gente vai se vendo. Semana que vem os ouvintes acompanham mais um episódio aqui no Sala. Se você curtiu, compartilha aí com os amiguinhos, compartilha com os editores e quem mais você acha aí que pode se inspirar com essa história tão bacana do Casa. A gente se vê semana que vem, né, Marcelão? Isso aí, segunda-feira estamos de volta. Ou não. Valeu, gente. Um beijo, Brasil. Vamos que vamos. Casa, eu soube que tem um projeto aí pagando uma grana aí na Califórnia, só que é o seguinte, tem que editar em Avid. Que ainda tem uma... Tá tremendo aí. Mas isso é verdade ou não? Não, é brincadeira.